Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar os seus medos e criar a sua vida de coragem. E hoje na live desta manhã, mais uma vez aqui no Parque da Água Branca em São Paulo, você deve estar ouvindo barulhos cacarejos de galinhas, é porque eu estou aqui num parque muito bacana aqui em São Paulo para falar com você, e hoje a gente vai falar sobre esse assunto assim, esse aqui ó, como parar de se auto-sabotar. Como parar de se auto-sabotar, como parar de se de uma certa maneira tolir os seus próprios sonhos. Isso é muito comum. Como parar de se auto-sabotar. Eu tenho certeza que essa live é para você, e você também deve conhecer pessoas que talvez se auto-sabotem e que precisem desse conteúdo. Então compartilha essa live, tem um aviãozinho aqui, manda para o maior número de pessoas que você conhecer. Por quê? Porque você pode ajudar outras pessoas que estão vivendo a frustração da autossabotagem. A autossabotagem é realmente, gera um sentimento de culpa e um sentimento de muita frustração. Eu já me autossabotei várias vezes e eu vou te contar como que eu parei de me autossabotar. O que eu utilizei e utilizo até hoje para não me auto-sabotar, e eu vou te ensinar isso, eu vou mostrar isso para você nesta live de hoje, desta manhã de quarta-feira. Diz de onde você está falando, escreve aqui para mim, me diz o seu nome, de onde você está falando. Se você está aqui pela primeira vez, também diga para mim, quero saber de onde você está falando. Deixa eu dar um bom dia aqui para algumas pessoas que já estão aqui. Cris Romani, seja muito bem-vinda. A Auri Brito também por aqui. Marcelo Rodrigues, meu parceiro. O Marcelo tem uma produtora incrível junto com o Paulinho, irmão dele. Aliás, daqui a pouco eu estou indo lá para gravar a segunda parte do Mapa da Coragem. Muito legal, muito legal. Indico a produtora do Marcelo. Siga o Marcelo aqui e a WR Comunicação também para você. Se você precisa fazer vídeo, se você quer fazer podcast, tem uma estrutura de televisão, uma estrutura campeã. Eu garanto para você, tive a honra ontem de gravar lá. Adriele, seja muito bem-vinda. A Mércia Silva também. A Jaqueline Lima, seja bem-vinda, Jaqueline. Clóvis Soares Galvão, seja bem-vindo. A Camila Xavier, oi Camila, seja bem-vinda. A Sueli também por aqui, bom dia. A La Rúbia, tudo bom, La Rúbia? Seja muito bem-vinda. A Alessandra Amaral, seja bem-vinda. Bom dia, Sueli. Isso, Marcelo, tema quente hoje, autoimplosão. A Marcela deu um rolê também por aqui, bom dia. A Rose Caleiro, minha mãe, bom dia. A Josimara, a Elizabeth também por aqui, bom dia, Elizabeth. Tonico Araújo, a Roseli Jorge, seja bem-vinda. A Tatiana também por aqui, bom dia. A Cida também chegando. A gente vai falar de autossabotagem. Autossabotagem. Então pega papel e caneta, porque a gente começa a partir de agora a falar deste assunto. Como parar de se auto-sabotar. E autossabotagem, ela gera culpa, ela gera frustração e um certo conformismo com a vida que você está levando. Isso, claro, é muito perigoso, porque quando você se conforma com a vida que você leva hoje, você deixa de crescer, você para de crescer, você para de sonhar, inclusive. E você acha que a tua realidade hoje é o teu destino final. A sua realidade hoje não precisa ser o seu destino final. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. A sua realidade hoje, ela não precisa ser o seu destino final. Você pode criar, e eu quero que você escreva aqui, a sua vida de coragem. Escreva aqui, vida de coragem. A vida de coragem é a vida que é boa para você, é a vida do agir com o coração. É a vida que você deseja, só que você não tem essa vida ainda. É uma vida que você gostaria de ter, mas algo te impede. Algo impede que você construa e viva essa vida hoje. Mas a primeira coisa que eu quero que você acredite no que eu vou te falar é: sim, é possível
você sair do sofrimento que existe hoje na sua vida para você construir essa vida de coragem. Isso é fácil, gata? Não, não é fácil. Aliás, se você está aqui esperando um caminho fácil, um atalho, não existe. E eu não vou te dar, porque não tem. Eu não posso te enganar, mas o que eu vou mostrar para você aqui é algo validado, é algo através de método e através de esforço. Sem esforço você não muda nada na sua vida. Existem várias pessoas que você deve conhecer que são, por exemplo, talentosas, que têm um potencial incrível, só que elas estão vivendo vidas medíocres, elas estão vivendo vidas de sofrimento. Por quê? Porque elas não se esforçam para sair dessa vida. E tudo começa com a intenção. Se você não tiver intenção de sair dessa vida de sofrimento, você vai continuar nela para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. E aqui eu quero que você responda a essa pergunta para mim aqui com sim ou não. Você tem duvidado da sua capacidade? Seja sincera, seja sincero. Em alguns momentos você tem duvidado da sua capacidade de superar um desafio, superar um obstáculo. Você tem tido essa sensação de ser incapaz de resolver os problemas que você tem hoje? Sim ou não? O Marcelo, disciplina e persistência. Nunca foi sobre ser mais esperto e o mais inteligente. Prioriza e vai. Exato. E a gente vai falar disso, Marcelo, prioridade. Daqui a pouquinho a gente vai falar de prioridade, a importância da prioridade. Boa, coloca aqui sim ou não, coloca aqui sim ou não. Aloha, procrastinação, sim. A autossabotagem, ela gera essa procrastinação e faz com que você fique estagnada e estagnado. Bom dia, Deise, bom dia, Lisiane, Marta Gontijo, Clarissa, sejam todas bem-vindas. Me sinto fracassada. A Aloha está escrevendo aqui. Leia ou fale em voz alta essa frase. Me sinto fracassada. E aqui é muito importante você entender, Aloha. Você nesse momento se sente fracassada. E essa sensação, ela é o momento. Mas você não é fracassada. Essa sensação não é definitiva. Essa sensação não é o teu destino final. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Ter essa sensação de fracasso, muitas vezes é normal na nossa vida. E eu sei que dói falar em voz alta, claro que dói. Mas a primeira coisa que você precisa escreva aqui, reconhecer o problema. Escreva, reconhecer o problema. Quando eu reconheço o problema, quando eu reconheço que hoje eu me sinto fracassado ou fracassada, é o primeiro passo para eu sair do fundo do poço. Eu achar que eu não tenho um problema, ou pior, jogá-lo para debaixo do tapete não resolve. Só intensifica esse problema. Então eu preciso reconhecer esse problema. E aqui para quem, como a Aloha escreveu, está se sentindo fracassada, isso é uma sensação. Não é definitivo. Nada é definitivo. Nada é definitivo. Nada precisa ser definitivo. É um momento. Em vários momentos da minha vida eu já me senti um fracassado. Mas eu entendi que eu não sou um fracassado. Eu só serei um fracassado se eu assumir isso como a minha identidade. E no fundo eu sei que eu não sou um fracassado. E Aloha, eu tenho certeza que você não é uma fracassada. Você não é uma fracassada. Você pode estar vivendo a sensação hoje. Faz sentido isso para você? Então, essa falta de acreditar na sua própria capacidade, com certeza deixou você estagnado, estagnada, sem fazer algumas coisas. Talvez tomado algumas decisões importantes na sua vida, ter feito outras escolhas. Você talvez tenha ficado com medo de arriscar, você ficou com medo de não seguir em frente.
E talvez você tenha perdido várias oportunidades. E aqui eu quero que você reflita. Como é que seria a sua vida hoje se você não tivesse desistido? Como é que estaria a sua vida hoje se você não tivesse duvidado da sua capacidade? Seria diferente? Seria pior? Seria igual? E a grande verdade é que autossabotagem, que é o nosso tema hoje daqui, autossabotagem limita sonhos e vidas. Autossabotagem, tem um M aqui caído aqui, desculpem. Autossabotagem limita sonhos e vidas. Limita a vida que você poderia ter e essa vida de coragem. Limita. E tira a capacidade da gente sonhar. E aqui, muito importante, não dá para você construir a sua vida de coragem se você não tiver uma visão de futuro. Escreva aqui, visão de futuro. Eu preciso ter uma visão de futuro. Eu preciso ter a minha capacidade de sonhar reativada para poder construir essa vida de coragem. Se eu não tenho essa visão de futuro, se eu não tenho essa capacidade de sonhar, obviamente eu vou viver na estagnação. Há cura sim, aloha, para autossabotagem. Fica aqui comigo. E o mais importante, eu entendo o que você está vivendo, mas é preciso reagir. Existem duas escolhas, existem dois caminhos. A primeira é se esforçar e buscar novos conhecimentos, colocar ação, criar evidências, pedir ajuda, como você está fazendo aqui. Você está aqui me ouvindo nessa série de lives que eu estou fazendo da blindagem emocional para você ganhar mais conhecimento e se autoconhecer. Então esse é o caminho. É esse caminho, é a humildade de reconhecer o problema e pedir ajuda. E trazer novos conhecimentos para dentro. Agora a outra escolha é ficar paralisada e vestir a máscara de vitimista. Ficar no vitimismo, esperando que alguém socorra, que alguém pegue na sua mão e faça por você. Ninguém vai fazer por você. Ninguém. A sua vida de coragem depende do esforço que você vai colocar nesta construção. É assim que você sai do sofrimento. Não existe outro caminho. Só você pode fazer isso. E vencer a autossabotagem é primordial. Por quê? Porque ela limita a sua vida e limita os seus sonhos. Só que, presta atenção, você não nasceu, teoricamente, com essa autossabotagem. Você não sai da autossabotagem se você não quiser. Tudo bem? Faz sentido? E você não nasceu teoricamente com ela. Essa autossabotagem é uma proteção. É uma proteção que a sua mente cria por conta de uma, escreva aqui, interpretação que existe na sua mente. Através de aprendizados que você teve, essa interpretação, ela serve para te proteger. Então guarda isso. Todo sintoma tem uma causa. Se hoje você vive na autossabotagem, a autossabotagem é um sintoma, mas ela tem uma causa. E essa causa, provavelmente ela aconteceu aonde? Na tua infância, com as coisas que você viveu. Uma infância talvez difícil, uma infância de privação, uma infância de abandono emocional. Essa é a sua história. E aqui é muito importante para você não ficar no papel de vitimista. A sua história, ela já está escrita. O que passou já está escrito. Você não tem como mudar. Agora você tem como mudar a maneira como você enxerga essa história.
a sua reação diante do que aconteceu. E se você fica apenas no papel da vítima, você não muda nada. Então é preciso ação. Escreva aqui, ação. Ação. Nada vence ação. Absolutamente nada vence ação. Quando você coloca ação, você se transforma. Por exemplo, você está aqui nesse momento, você vai sair daqui diferente. Porque existem conhecimentos que você está absorvendo agora que você não tinha. Faz sentido isso para você? Então, essa autossabotagem, sim, ela pode ser controlada. Por quê? Porque existe uma causa. Tudo que você viveu ao longo da sua vida, desde a gestação, tudo que você viveu se tornou os aprendizados e as experiências que geraram as suas crenças, aquilo que você acredita. Você acredita por quê? Porque você aprendeu que aquilo é bom ou ruim, certo ou errado. E aí você acredita. As tuas crenças sustentam o seu comportamento. A maneira como você vive o mundo. E os teus comportamentos geram os resultados que você tem. Então, se hoje o teu comportamento é de autossabotagem, isso tem um resultado negativo, provavelmente. Agora, se o teu comportamento é de autossabotagem, você precisa modificar aquilo que você acredita. Ou o que eu chamo de, escreva aqui, programação. A sua programação. É como a receita do bolo de laranja. Você deseja fazer um bolo de laranja hoje, comer um bolo de laranja. Aí você pega farinha, ovos e abacaxi. Que bolo que você vai ter no final? Não é de laranja, é de abacaxi. E muitas vezes nós queremos mudar a vida, nós queremos vencer a autossabotagem apenas no desejo, apenas na empolgação e sem nenhum esforço. E o esforço está onde? Em mudar essa receita. Eu preciso mudar essa receita. Eu preciso colocar laranja. Mas eu preciso fundamentalmente, escreva aqui, tirar o abacaxi. Tirar o abacaxi. Enquanto o abacaxi estiver nessa programação, nessa receita, o teu resultado sempre será um bolo de abacaxi, ou seja, será diferente do que você deseja. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Bom dia, Tânia, bom dia, Guimarães, bom dia, Maurício, seja bem-vindo. Isabela, também por aqui, aloha. Mas para mudar a programação precisa acontecer alguma coisa boa na vida, senão fica difícil minha mente acreditar. Olha só a tua fala, aloha. É uma fala de alguém que está esperando que algo aconteça na vida. Você não tem nenhum controle sobre isso. Você precisa fazer algo para que a sua vida se transforme. Você, nesse momento, talvez machucada pela sua história, você está se sentindo fraca para mudar a sua vida, mas você tem total capacidade. É você que precisa criar isso. A mudança dessa programação é intencional. Se você não tiver essa intenção de mudar, nada vai acontecer. Não vai aparecer aqui um lindo raio de sol e que vai mudar a sua vida. Você precisa se esforçar para isso. Com conhecimentos que você não tem ainda. Com autoconhecimento. E principalmente criando evidências. Assim você consegue criar e mudar essa programação. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E eu vou mostrar aqui para você 5 sinais de autossabotagem. E é muito importante para você que talvez tenha dúvida se você está se autossabotando ou não. Veja se essas características que eu vou passar aqui para você, elas estão compatíveis com o que você está vivendo hoje. E daqui a pouco eu vou te mostrar como que você vai sair dessa autossabotagem. Como é que você muda essa programação.
Uma primeira característica de autossabotagem é um viés sempre negativo, para tudo. Você sempre está olhando para a vida com o óculos da negatividade. Você sempre está olhando para a vida sempre com problema. Você, ao invés de olhar para a solução, você olha para o problema e você se agarra ao problema. Então, quando você foca o tempo todo no problema, obviamente que você não soluciona nada. A tendência é você se afundar no problema. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Isso, a Aloha colocou aqui, ó. Sim, sempre acho que não vai dar certo. É um viés negativo. Mas isso é a sua mente controlando esses pensamentos. É por isso que você precisa, escreva aqui, ter blindagem emocional. Escreva blindagem emocional. Blindagem emocional é o controle dos medos e dos pensamentos. Então, pensamentos negativos podem ser controlados através de blindagem emocional. Por quê? Quando eu tenho esse controle dos medos e dos pensamentos, eu corto ele pela raiz. Por exemplo, eu estou aqui num parque, tem várias galinhas. Ontem até um gato subiu na mesa e eu tomei um baita susto. Eu poderia não vir para cá, porque eu poderia falar o seguinte, olha, tem as galinhas, elas vão ficar cacarejando. Ontem tinha uma escola aqui, muito barulho. Eu podia ficar olhando para um lado negativo. Mas eu deixaria, por exemplo, de estar aqui num lugar tão bonito, uma fotografia tão bonita que eu estou vendo aqui, não pela imagem principal aqui, mas o fundo bonito, um lugar ao ar livre, um sol aqui no meu rosto. Eu estou vivendo algo muito legal, muito gostoso aqui hoje, mas eu poderia não ter feito isso se eu tivesse esse viés negativo. Então, eu teria me auto-sabotado, eu não estaria aqui nesse momento. Faz sentido isso para você? E a gente se auto-sabota em pequenas coisas. E é isso que a gente precisa começar a controlar, nessas pequenas coisas. Nesses pequenos pensamentos negativos. Micropensamentos. Ah, isso não vai dar certo, isso sempre é ruim, sempre é difícil. E isso vem de uma programação. Isso vem de uma programação que é essa receita do bolo que a gente falou aqui. A Valéria, na hipnose, consegue ativar um mecanismo para bloquear esses pensamentos? Não é bloquear os pensamentos, Valéria, mas você consegue controlar esses pensamentos. Por quê? Porque esses pensamentos, eles são impulsionados por um gatilho. E esse gatilho é algo que o seu cérebro reconhece. Quer ver? Imagine que você está vivendo uma determinada situação com o seu marido e o seu marido, ele está mais estranho com você, ele está mais distante. E aí, pode ser que seja apenas um momento dele de introspecção, ele está vivendo alguma questão no trabalho, ele está mais atarefado. Só que isso ativa um gatilho lá da tua infância, por exemplo, porque você viu a sua mãe sofrer com o seu pai, porque o seu pai era frio, o seu pai traía a sua mãe, o seu pai era distante. E aí esse pensamento vem, e aí você sofre. Nossa, o meu marido está me traindo, o meu marido vai me abandonar. E aí não é nada disso. Então, o que na hipnose ou na hipnoterapia, o que a gente trabalha? Exatamente nessa causa, porque todo sintoma tem uma causa. E a partir do momento que eu ressignifico essa história lá da minha infância, o que acontece? Eu não vou sofrer, eu não vou ter esse gatilho ativado no presente. Faz sentido isso para você, Valéria? Coloca aqui para mim se você entendeu. Então sempre um viés negativo, essa é uma característica, o Marcelo até escreveu, é clássica, essa realmente é clássica, um viés sempre negativo, foco sempre no problema. A gente precisa, e claro, a gente precisa tomar cuidado com essa positividade exagerada. A vida não é essa positividade exagerada, claro. Mas se eu sempre entrar num jogo olhando para o viés negativo, eu sempre vou perder esse jogo. Eu sempre vou perder. É natural que eu vou perder. Eu preciso olhar
para a vida com as possibilidades que ela tem. E existem possibilidades incríveis para você. Tudo bem? Faz sentido? A Valéria, você me leu em uma situação de 5 anos atrás. Sim, faz sentido. Eu vou te falar agora a segunda característica de autossabotagem. São 5. Mas antes, vou te convidar a entrar para o Mapa da Coragem, evento online que eu vou disponibilizar de 1 a 7 de maio, uma série de aulas. Então, Mapa da Coragem, para você que quer recuperar a coragem, para você que quer destravar a sua vida, para você que quer parar de se auto-sabotar, digita Mapa da Coragem, aqui como está aqui, hashtag Mapa da Coragem, aqui nos comentários, e você recebe um link no seu inbox. Você precisa estar me seguindo para que você possa fazer a sua inscrição. E eu te convido também, depois que você faz a sua inscrição, você tem a oportunidade de entrar num grupo de WhatsApp, onde eu tenho fornecido sempre um áudio depois das lives para complementar o que a gente falou aqui, tá bom? Mapa da Coragem de 1 a 7 de maio, digita Mapa da Coragem para você. Boa, aloha, boa Camila. Mapa da Coragem para você estar aqui comigo. Uma pergunta da Elizabeth, uma fala da Elizabeth, quando você consegue identificar os gatilhos, automaticamente você consegue mudar a chave desses pensamentos. Exatamente. A Elizabeth já passou no processo comigo de hipnoterapia, então ela sabe muito bem disso. Quando eu ressignifico, o gatilho ele não faz nenhum sentido mais. Nenhum sentido. Nenhum. Absolutamente nenhum sentido. Então, com isso, eu não preciso gerar esse pensamento e eu não sofro com ele. Tudo bem? Segunda característica da autossabotagem. Fala, Sérgio, bom dia, que legal que você está aqui. Segunda característica, medo constante de errar. Medo constante de errar. As pessoas não querem falhar. E claro, falhar nunca é bom, mas a gente primeiro precisa aceitar que a gente vai errar. A gente precisa aceitar que na vida a gente vai mais errar do que acertar. O problema é que nós fomos de uma maneira adestrados a não errar. Nós fomos condicionados a sermos perfeitos, porque errar traz vergonha. E isso tem a ver com o maior medo que nós temos, e eu quero que você escreva aqui. É o medo da rejeição. Medo da rejeição. Esse é o maior medo que nós temos, porque nós gostamos de pertencer, nós evoluímos como espécie através desse pertencimento. Em grupo, a gente evoluiu. Quando nós estávamos sozinhos, lá atrás, o Homo sapiens era uma presa fácil para os predadores. Então nós gostamos de pertencer. E o medo de errar, esse medo constante de errar, faz com que você se auto-sabote. Porque você fica sem confiança de agir, sem confiança de fazer o que você sabe, isso que é o pior. Quantas vezes você não deixou de conquistar algo na sua vida e você tinha o conhecimento, você sabia o que tinha que ser feito, mas você ficou com medo de errar, porque você ficou com medo de ser julgada. E quando você tem o medo de ser julgado é porque existe o medo da rejeição. Porque se eu sou julgado, o meu grupo pode me excluir e eu não quero deixar de pertencer. Faz sentido isso para você? Aloha, medo de errar e passar humilhação em público. E isso muitas vezes tem a ver com o que você viveu na infância. Crianças que foram humilhadas, crianças que sofreram bullying, crianças que foram muito cobradas pelos pais, exigidas, faz com que elas não queiram errar. E aí, ela, ao invés de tentar, ela nem tenta, ela desiste. E isso também é clássico da autossabotagem. Ela prefere não fazer a arriscar. E o pior, vou repetir, o pior é quando você sabe o que tem que ser feito. Quantas pessoas, eu tenho certeza que aqui você também é uma dessas pessoas, com tanto potencial, mas pouco resultado. Isso gera frustração.
Faz sentido isso para você? Aloha, fui muito humilhada pelo meu pai. Tem um ano que reprovei e ele começou a me chamar de fracassada. E esse, infelizmente, é um aprendizado de impacto emocional e talvez de repetição também, e que vira uma programação. Lembra que eu falei? Você aprende e esses aprendizados, tudo que você escuta, vê ou sente, tudo isso se torna o que você acredita, suas crenças. Então, você acabou acreditando que é uma fracassada, um fracassado, porque você ouviu o pai falar isso várias vezes para você. Você acredita e aí você se comporta como tal. Porque um fracassado não faz. O fracassado não arrisca. O fracassado não é aquele que erra. O fracassado é aquele que não faz nada. Esse é o fracassado. Porque aquele cara que tenta e erra, ele ao menos tentou. Ele aprendeu com o erro, com o resultado que ele teve. E ele evolui, ele não desiste. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Isabela, crianças que foram muito protegidas e proibidas de fazer tudo também, elas ficam com medo, elas ficam inseguras, né, Isabela? Total insegurança de arriscar. Será que vai dar certo? Será que não vai? A Valéria, e quando a gente não lembra da infância? Existem, presta atenção, Valéria, existem memórias de longo prazo que estão aqui na sua mente subconsciente. E quando você trata a causa, como num processo como a hipnoterapia, você consegue acessar isso para ressignificar. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Bom dia, Poliana, seja bem-vinda. Cris Marchiori também, o Leandro. Fala, Leandro, seja muito bem-vindo, meu amigo. A Cris, a crença que acreditava é o medo de não ser amada pela minha mãe. Isso. E aí, com isso, gera uma insegurança. E já que eu tenho medo de não ser amado, ou acreditava que não era amada pela minha mãe, eu não quero decepcionar minha mãe. E uma maneira eficiente de não decepcionar a minha mãe é não errar. Faz sentido isso para você? Vamos agora o terceiro sintoma de autossabotagem. E esse terceiro sintoma você conhece, obviamente, a famosa procrastinação. Que é quando você fica adiando aquilo que é importante para fazer, aquilo que você vai deixando para depois. E a procrastinação, ela é um sintoma também. A procrastinação, e a gente vai falar bastante dela amanhã, na live de amanhã, a procrastinação, ela não tem a ver com a pessoa que é preguiçosa, a pessoa que não quer nada com nada, mas a procrastinação é um sintoma de proteção da sua mente. Guarda isso que eu vou te falar, tudo se trata de sobrevivência. E quando eu tenho aqui na minha mente uma interpretação de que algo que eu quero pode me trazer risco, a minha mente faz de tudo para me proteger. Inclusive, faz com que você procrastine. Procrastinação muitas vezes é um processo automático. Amanhã a gente vai falar melhor disso. Mas é um processo automático de proteção. Tudo bem? Faz sentido isso para você? O Marcelo, eu desconstruí muitas crenças e hoje uso o erro como alavanca para construir a escada. Exatamente. A gente precisa entender que os nossos resultados, eles não determinam quem nós somos. Um resultado é apenas um resultado e ponto final. Agora, o que você precisa é, por exemplo, se o seu resultado for negativo, abaixo da sua expectativa, o que você precisa fazer? Você precisa aprender com ele. O que você pode melhorar? O que você não fez? O que você poderia fazer? E aí você melhora o resultado. Os resultados não determinam quem você é. Tudo bem? Faz sentido? Então entenda que enquanto você não mudar essas programações,
aquilo que você acredita, o seu comportamento vai ser de autossabotagem. Quer ver? Ó, vamos ver aqui mais uma fala aqui importante. Apoliana, essa é difícil de vencer. Só não procrastino para os outros. Quando é de algo bom para mim, quando vejo já estou estagnada de novo. E é por isso que você precisa colocar ação nisso. E a ação é identificar o que faz você ter esse comportamento. E também tomar decisões. Talvez fazer escolhas melhores. Talvez você precise ter ao seu lado pessoas que te ajudem também. Se você vai se colocar sempre no papel da heroína, talvez vai ser difícil você sair desse papel. E você talvez, às vezes, precisa estar disposta a sair do papel que a gente se colocou. Talvez esse papel serviu por um tempo, mas ele não serve mais para quem você quer ser. Tudo bem? O Sérgio procrastina sobre minha saúde, sobre fazer exercício. Mas a gente está cuidando disso, né, Sérgio? O Sérgio é meu mentorado, mas isso, mais do que nunca, isso aqui é um ponto importante para você. E muitas pessoas fazem como o Sérgio, elas não olham para aquilo que é essencial. E por quê? Porque elas aprenderam que o essencial eram outras coisas. E tá tudo bem. Só que uma hora, escreva aqui, uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. E ter um corpo saudável, ter saúde, é fundamental para você fazer qualquer coisa na sua vida. Sem saúde você continua no mesmo patamar. As pessoas, elas performam mal em várias áreas da vida porque elas não são saudáveis. Elas não são saudáveis. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Eloide, eu só ajudo os outros. Isso é um padrão. Isso tem a ver com uma programação. E da onde que vem essa programação? Provavelmente da sua infância. Algo que aconteceu na sua infância. Muito provavelmente desproteção. Você se sentiu desprotegida em algum momento da vida, talvez na gestação. E a partir daí você veste um personagem de eu sou a pessoa que vai ajudar todo mundo para continuar pertencendo, para não ser rejeitada, especialmente pela mamãe. Então eu continuo. Estou tendo uma briga aqui de galinhas aqui. Não briguem, não briguem. Então você fica seguindo esse padrão, porque é um padrão que a sua mente já aprendeu. Tudo bem? Vamos à quarta característica de autossabotagem de 5. A quarta característica, que é o medo de perder o controle. Isso tem a ver aí, ó, com o que a gente acabou de falar. Você, por alguma razão, não quer perder o controle. Você não quer que outras pessoas assumam a sua responsabilidade. Por quê? Porque o seu personagem é o que precisa salvar todo mundo, é o que precisa carregar todo mundo e é a maneira que você aprendeu a sobreviver. Só que isso fica pesado. E aí, por mais que você talvez reclame e fale o seguinte, eu não aguento mais, ninguém me ajuda, bibibi, bobobó. Só que você também não está disposto a dividir isso. Um caso clássico. Você já deve ter vivido isso ou conhece alguém que tem, dentro da família, tem um irmão, uma irmã, que ela assume todas essas responsabilidades. Por exemplo, cuidar da mãe, cuidar do pai. Talvez você seja essa pessoa, inclusive. Só que um discurso muito comum dessas pessoas, meus irmãos não me ajudam, ninguém me ajuda, somente eu, tudo é difícil para mim. E eu já tratei na hipnoterapia vários casos de pessoas com lealdade emocional à mãe e que a maneira delas terem o amor da mãe, o reconhecimento da mãe, era exatamente o quê? Elas cuidando da mãe. E mesmo com outros irmãos, outras pessoas que poderiam ajudar, elas de uma maneira subconsciente, elas bloqueavam essas pessoas para que elas não ocupassem o lugar. Por quê? Porque ela não queria desapegar disso. E aqui uma coisa importante para você aprender. Para a gente andar para frente,
a gente precisa deixar algumas coisas para trás. A gente precisa desapegar. A gente precisa deixar para trás aquilo que talvez nos serviu por um tempo, mas hoje não serve mais. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, esse excesso de apego tem a ver com esse medo de perder o controle. E por que você não quer perder esse controle? Você precisa entender a causa. Existe uma causa para isso. Você precisa tratar a causa. Escreva aqui, tratar a causa. Tudo bem? Faz sentido? E a quinta característica de autossabotagem, um excesso de comparação. Excesso de comparação. Por quê? Você fica se comparando o tempo todo, e as redes sociais hoje fomentam isso. Você está o tempo todo se comparando com outras pessoas. E aí você sempre acha que está o quê? Num degrau inferior. Você sempre acha que está para trás. Você sempre acha que está atrasada. Você tem essa sensação? Alguém aqui tem essa sensação de, nossa, eu preciso aprender mais, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, porque fulano já está fazendo isso, porque fulana está lá na frente. Essa comparação excessiva, ela é autodestrutiva e faz você o quê? Se autossabotar. E aqui você precisa entender que esse excesso de comparação, ela tira a sua vontade de agir, a sua coragem. E coragem é ação. Coragem é ação. Coragem não é ausência de medo. Coragem não é só bravura para enfrentar um leão. Não. Coragem é ação. Então, hoje a sua vida talvez esteja estagnada porque está te faltando coragem. Quem aqui se identifica com isso? Está faltando coragem para sair dessa situação. E para quem hoje precisa de coragem, eu vou novamente falar para você. Mapa da Coragem, de 1 a 7 de maio. É um evento obrigatório para quem precisa recuperar a coragem, quer realmente transformar a vida, mas quer realmente. E está disposto a se esforçar para isso. Não é fórmula mágica. Não tem fórmula mágica nos meus treinamentos. O Mapa da Coragem é para quem verdadeiramente precisa de coragem e quer mudar a vida. Então, digita aí Mapa da Coragem no comentário para você fazer a sua inscrição, receber o link para você fazer a sua inscrição e entrar no nosso grupo de WhatsApp. Tudo bem? Faz sentido? Essa comparação gera um medo de agir. E talvez você já estivesse mais à frente se você parasse de se comparar. Para de comparar o seu bastidor, aquilo que só você vê, com o palco instagramável dos outros. Porque tudo isso tirou, obviamente, todos esses sintomas que eu disse aqui para você, foi alimentando e foi tirando principalmente a sua confiança. E aqui uma pergunta para você refletir. Onde que você perdeu a confiança nas suas ações? Em qual foi o momento? E esse momento normalmente é na infância. Normalmente é na infância através desses eventos que a gente foi falando aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um atendimento que eu fiz de hipnoterapia. Vou chamar de a mulher solitária. Essa mulher, ela vivia em relacionamentos tóxicos e abusivos. Todos os relacionamentos dela. Um padrão. E aí, em um determinado momento, ela conseguiu sair, inclusive, de um casamento extremamente abusivo. Ela conseguiu. E quando ela conheceu uma outra pessoa, essa pessoa, ela era incrível, segundo ela. Cuidava, acolhia, era companheiro. Um cara, vamos chamar de perfeito para ela. Sabe o que aconteceu?
ela auto-sabotou o relacionamento. Ela começou a enxergar defeitos, ela começou a enxergar problemas naquela pessoa, na maneira que ela se relacionava e dispensou. E ela dispensou. E olha que estranho, ela volta para um dos relacionamentos tóxicos que ela tinha. E aí, claro, ela estava sofrendo e foi quando ela me procurou, porque ela não aguentava mais viver dentro desses relacionamentos tóxicos. A gente vai tratar a causa. E aí a gente entende qual era a causa. Por que que ela por que que ela dispensou alguém que teoricamente era bom para ela, e ela volta para alguém que fez e fazia mal para ela, por conta de uma crença. Uma crença auto-sabotou. Uma crença fez com que ela se auto-sabotasse, e essa crença é a crença do não merecimento. Do não merecimento. Eu só mereço as pessoas más, eu não mereço as pessoas boas. Eu não mereço as pessoas que cuidam de mim, que estão preocupadas comigo. Eu mereço aquelas que vão me humilhar. Isso tinha uma causa. Isso tinha uma causa. O que ela tinha vivido na infância. Então existe um padrão que alimenta a causa e que mantém a causa viva. E é por isso que você precisa tratar a causa. Para você parar de se auto-sabotar, você precisa identificar a causa e 2, você precisa tratar. Você precisa ressignificar. Vou contar uma outra história para você que é muito comum na hipnoterapia. Estou chamando aqui do homem falido. O homem falido. Um homem com uma grande capacidade de ganhar dinheiro, só que ele perdia tudo. Ele vivia sempre nesse ciclo de ganhar e perder, ganhar e perder, ganhar e perder. E o que fazia ele viver nessa gangorra? Crenças. O que ele aprendeu ao longo da vida. Ele tinha muitas crenças relacionadas a dinheiro. Crenças relacionadas a dinheiro, que faziam com que ele perdesse dinheiro. Crenças que ele ouviu da mãe, da avó, do pai. Dinheiro é sujo, os ricos não são honestos. E aí, claro, ele tinha uma capacidade de ganhar dinheiro, mas ele torrava esse dinheiro da melhor maneira, da maneira mais rápida que ele podia. Tudo bem, faz sentido isso para você? Então é tratando a causa que você resolve a autossabotagem. E é fundamental, além de você tratar a causa, é você ter blindagem emocional. Blindagem emocional é o controle dos medos e dos seus pensamentos. A autossabotagem, ela começa aqui na tua mente, com um pensamento. Se você não controlar os pensamentos que entram na sua mente, o que vai acontecer? Você vai agir para atender aquilo que você acredita. Então você precisa, mais do que nunca, ter blindagem emocional. Escreva aqui, blindagem emocional. Blindagem emocional para você não esquecer. Aloha, demora muito, né? O Marcelo falou que o processo dele são 5 anos. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Aloha. É melhor você demorar, vou botar aqui bem entre aspas, demorar 5 anos e você, como Marcelo, e eu conheço o Marcelo, sou amigo pessoal do Marcelo, sou padrinho inclusive de casamento do Marcelo, é melhor você demorar 5 anos ou permanecer o resto da vida no sofrimento? É uma escolha, é um processo. Existem 2 escolhas para todos nós na vida. Existe uma escolha que é ficar na dor do sofrimento. E a outra é encarar a dor da mudança, que como para o Marcelo, durou 5 anos.
dor da mudança e dor do sofrimento. A dor da mudança, ela vai acontecer. É inevitável. Só que a dor da mudança, ela passa. Ela acaba. Agora a dor do sofrimento, ela continua. É uma escolha. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Legal, Aloha? Com certeza, se eu tivesse começado há 5 anos atrás, hoje eu já estaria bem infeliz. Então, é hora de começar agora. É hora de começar agora. Oi, Tati, bom dia. Minha mãe sempre falou, esse tempo irá passar. Agora você decide como estará no passar dos anos. Exatamente. Muito sábia a sua mãe. A Eloide, prefiro a dor da mudança. Mudar para melhor. Isso, Marcelo, começa já, é agora. Sim, é agora. Você tem, olha, todos os dias você tem a possibilidade de recomeçar. Todos os dias. Todo dia. Esse dia de hoje vai morrer daqui a pouco, daqui a algumas horas. E esse dia não vai existir mais, apenas na tua lembrança. E amanhã você vai ter a chance de recomeçar de novo. Isso é a vida. Isso, Sérgio, nunca é tarde. Nunca é tarde. Para você vencer essa autossabotagem, você precisa tratar a causa e ter blindagem emocional. Porque aí você para de adiar os seus sonhos. Tudo bem? E eu vou deixar aqui uma última reflexão. Mas antes, ó, de novo, mapa da coragem para quem não entrou. Assim que você fizer a sua inscrição gratuitamente, entra no grupo de WhatsApp, porque eu tenho mandado todos os dias um áudio complementando tudo que a gente está falando aqui. E nas próximas semanas a gente vai intensificar isso até o evento de 1 a 7 de maio, tá bom? Inclusive no evento, durante o evento, o grupo vai ficar ainda mais recheado de conteúdos, de reflexões. Por quê? Tudo isso é uma preparação para você mudar a sua vida. Não existe mudança de vida sem preparação. Essas lives de aquecimento são uma preparação para você ir para o Mapa da Coragem. Tudo bem? Então digita Mapa da Coragem aqui nos comentários para você receber o link e se inscrever gratuitamente e entrar no grupo de WhatsApp. Eu vou deixar uma última reflexão aqui para você, que é muito importante. Quando a sua mente não muda, os erros se repetem. Enquanto as programações forem as mesmas, os erros se repetem. Não dá para você esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então está na hora de você começar a fazer diferente. Então, tratar a causa, ter blindagem emocional, entrar no Mapa da Coragem, são passos importantíssimos para você, para você parar de se auto-sabotar. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Vou colocar aqui então, eu quero que você, na verdade, coloque aqui o que você aprendeu hoje e vai colocar em prática. Qual foi o seu maior aprendizado e o que você vai colocar em prática. E daqui a pouco eu vou falar do livro, sim, vai ter o livro. Aliás, o livro de ontem, o Desbloqueio o Poder da Sua Mente, do meu amigo Michael Arruda, já foi sorteado, tá no meu story, tá bom? É só a vencedora pode ir lá ver se é você ou não, a vencedora tá lá no story, tá bom? E daqui a pouco eu vou mostrar para você o livro e o que você tem que fazer. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Rosana, seja bem-vinda. O Marcelo, que fique claro que eu procrastinei para mudar e por isso meu processo durou o que durou. Sim, isso é normal, porque enquanto a gente não está preparado para isso, a nossa mente nos controla. Ela nos controla através de pensamentos e de medos. É por isso que ter blindagem emocional é essencial para você o quê? Andar mais rápido. Quando eu controlo isso, eu começo a perceber que esses medos são imaginários. São medos que talvez eles não tinham nenhum sentido. Nenhum sentido para você. Tudo bem? Vamos ver aqui alguns comentários. Tati Franco, que a mudança requer ação. Exato, não existe mudança sem ação. Sem ação não há transformação. Guarda essa frase, sem ação não há transformação. Para qualquer área da sua vida. Tudo bem? A Clarissa, eu nem sei qual foi o maior. Vou assistir de novo e anotar tudo, pois é muita informação importante. Legal, Clarissa. Rosângela, seja bem-vinda. A Cristina Nakata, a autossabotagem tem origem na nossa história que não muda. Mas podemos mudar a nossa interpretação. E isso sim muda tudo. Perfeito, Cristina. Olha,
O resumo da live está aqui no comentário da Cristina, no aprendizado da Cristina. Obrigado, Cristina. Muito legal. Por isso que eu gosto que vocês compartilhem, porque o aprendizado de vocês ajuda outras pessoas e você também aprende com o aprendizado de outras pessoas também. Então, coloca aqui seu aprendizado e eu vou falar do livro, ó. Então é o seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui o livro que a gente vai sortear hoje. O livro é esse daqui, ó. O Cavaleiro Preso na Armadura, do Robert Fisher. Um livro muito legal, uma fábula, mas assim, extremamente reflexiva e que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Especialmente sobre quando eu falei sobre deixar coisas para trás. Será que você está disposto a deixar coisas para trás para você sair, por exemplo, do controle das coisas? Então, o Cavaleiro Preso na Armadura. Então, para você ganhar esse livro, é o seguinte, ó, o que você vai ter que fazer. Assim que a live acabar, essa live entra no meu feed como um conteúdo. Aí você entra lá nesse conteúdo e comenta com a hashtag do dia no controle. No controle. E por que essa hashtag? Porque você é que precisa estar no controle da sua mente. É você que precisa controlar sua mente a partir de agora se você quer parar de se auto-sabotar, se você quer a sua vida de coragem. É você que precisa estar no controle. Então, assim que acabar a live, vai lá, comenta com a hashtag no controle e amanhã a gente faz o sorteio para ver quem ganha o livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Um ótimo livro, um livro muito legal. É um livro um livro filosófico e de muita reflexão mesmo. Deixa eu ver mais alguns aprendizados aqui. A Valéria, hoje vi a necessidade de fazer hipnoterapia para elucidar os fatos e detectar o que precisa ser mudado. Excelente! Eu sempre digo que a hipnoterapia, ela trata a causa. E no momento que você trata a causa, você resolveu o problema. Então, assim, ela é eficaz, ela vai no ponto, na raiz do problema. Então não tem mimimi, não tem... É muito simples, porque você resolve na raiz do problema. Tudo bem? Aloha, aprendi que preciso entrar em ação. Perfeito. Olha, Aloha, só desse seu aprendizado e a sequência aqui, ficar só chorando, não tá mudando nada, fico muito feliz, de verdade. Ganhei o dia. Porque olha só, você entrou aqui num estado de vitimismo e você está saindo mais forte. Muito bom que você está saindo diferente dessa maneira. E o Marcelo te ajudou, outras pessoas aqui te ajudaram com os comentários. Legal, é isso. É voltar a acreditar e parar de ficar num papel de vítima. Ação. Parabéns, parabéns. Alessandra, eu vou viver o processo de mudança para não sofrer mais. Boa, Alessandra, exatamente. A Camila, todo crescimento gera desconforto. Excelente. Toda mudança requer ação. Não existe mudança confortável. Você já mudou de casa? Você já deve ter mudado alguma vez de casa. Nenhuma mudança é confortável. Né? Sempre tem alguma coisa para fazer, alguma coisa para arrumar. Não vai falar que, nossa, é uma delícia mudar de casa. Imagina mudar de vida. Não é tão simples assim. Mas você precisa compreender que ou você fica na dor do sofrimento ou você encara a dor da mudança. Eu aconselho você a encarar a dor da mudança porque ela passa. Tudo bem? Bom, amanhã, 8 horas da manhã, claro que tem live da blindagem emocional e a gente vai falar sobre esse tema aqui. Por que você começa e não termina? E tem a ver, claro, com procrastinação. Por que você talvez seja a rainha, o rei de começar e péssima em terminar, seja o que for. Então é sobre isso que a gente fala amanhã às 8 horas da manhã em mais uma live da blindagem emocional. Tá bom? Um lindo dia para você e a gente se vê amanhã. Grande abraço!